Já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, vai ativando as notificações, aperte no sininho e não se esqueça de se inscrever no canal para poder receber todos os seus vídeos aqui de toda semana. Esse vídeo faz parte de uma série de outros em que eu tento ajudar vocês a entender o universo estendido da DC no cinema, o famoso DCEU. Se você quer saber um pouco mais, já tem 2 vídeos gravados, eles vão estar linkados aqui na descrição desse vídeo e também nos cards aqui acima. Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. Com o sucesso de Mulher Maravilha lá em 2017, a DC Filmes e também a Warner Bros. Entenderam que aquele era o caminho que os próximos filmes da DC deveriam ter, abandonando aquele clima mais pesado e sombrio e adotando aquele tom mais leve, mais divertido, esperançoso e otimista, assim como foi Mulher Maravilha. Então saíram várias notícias na época dizendo que era o fim do universo estendido da DC, em que os filmes seriam mais independentes e que eles não iriam construir nada muito lá pela frente. Então um fã muito chateado acabou mandando um tweet para Geoff Johns. Para quem lembra, ele era então presidente da DC Filmes na Warner Bros. E também chefe de conteúdo lá da DC nos quadrinhos. E ele perguntou ao Geoff Johns por que eles estavam fazendo isso com o universo que estava começando a nascer, estava dando os primeiros passos e porque eles já iriam destruir esse universo. Geoff Johns acabou resolvendo esse conflito postando uma foto com a legenda dizendo que era tudo aquilo dali. Ou seja, nessa foto tinha diversos personagens da DC e o que ele queria passar com aquela tweet era que, diferente da Marvel Studios, em que cada filme era uma pequena peça de quebra-cabeça que iria culminar mais lá na frente com Guerra Infinita e Ultimato, os filmes da DC seriam um pouco mais independentes entre si. Eles não queriam construir nada que fosse gerar alguma coisa mais lá na frente. Então, eles queriam dar essa liberdade para os diretores darem tom aos personagens que eles queriam, dando aquela aventura àqueles personagens sem pensar em grandes coisas mais lá para frente. Assim como foi Mulher Maravilha, por exemplo. A exceção a essa regra seria o Zack Snyder. Ele já tinha começado, deu o pontapé inicial com o Homem de Aço e tudo isso iria culminar com o filme da Liga da Justiça. E, falando de Liga da Justiça, o roteiro desse filme estava pronto desde a época de Batman vs Superman em 2016. Foi escrito por Chris Terrio com a ajuda de Zack Snyder. Só que a recepção de Batman vs Superman foi tão mista e não foi tão boa assim aos olhos da Warner Bros. Então eles pediram para que Zack Snyder e Chris Terrio mudassem o roteiro, adotando essa postura assim como foi Mulher Maravilha, um filme mais leve, mais divertido e mais esperançoso, tirando todo aquele tom dark e pesado que o Snyder gosta de colocar naquele filme. Com o tempo, a Deborah Snyder, que foi produtora de Batman vs Superman e de Liga da Justiça, e também a esposa do diretor Zack Snyder, ela deu uma entrevista afirmando o seguinte: cada filme é um aprendizado, não é? E nós ouvimos o que todos têm a dizer, porque nos importamos com o que os fãs dizem. Ao mesmo tempo, cada história que contamos é diferente, e o caminho que estamos tomando agora é o que o público está querendo. Com essa declaração, a Débora deu a entender de que toda a produção, a equipe criativa de Liga da Justiça queria de fato atender às expectativas que os fãs queriam. Teve gente que gostou daquele tom pesado, mas muita gente não gostou. E não queria isso para aqueles heróis e para aqueles personagens. Então eles realmente mudaram o roteiro e começaram as gravações do filme. Esse segundo roteiro, ele passou por muitos outros problemas também. Zack Snyder, como vocês bem sabem, ele gosta de fazer extensas filmagens. Então foram muito tempo de gravação desse filme, por todo o ano de 2016. E ele gravou diversas cenas com muitas tramas excessivas. E gente de dentro lá do estúdio também falou que ele continuou com esse tom um pouco mais pesado e também sombrio para aquele filme da Liga da Justiça. Quando Jon Berg e Geoff Johns foram chamados para compor a presidência da DC Filmes, já estava durante essa produção de Liga da Justiça e também as filmagens do próprio filme. Eles começaram a interferir diretamente no roteiro, já durante as gravações do filme. Então isso causou muitos conflitos entre o Chris Terrio, que era o roteiro dele, e Geoff Johns, que estava reescrevendo algumas partes desse roteiro justamente para dar esse tom mais divertido que o filme, segundo a Warner Bros., precisava ter.
Depois das filmagens, já lá perto do final, a Warner Bros. Decidiu fazer uma exibição teste desse filme para alguns roteiristas, produtores e diretores de filmes, principalmente desse gênero de super-heróis. Alguns desses nomes foram a Andrea Berloff, Alan Heinberg, que foi o roteirista de Mulher Maravilha, e Joss Whedon. Para quem não sabe, Joss Whedon foi o diretor e roteirista dos primeiros Vingadores, o primeiro e o segundo. Então, com tudo isso, a Warner Bros. Ela já não estava mais confiando com o trabalho do Zack Snyder. No começo, ela dava total apoio a ele, até chegar em Batman vs Superman, que de fato foi um divisor de águas para DC Filmes, como vocês estão vendo. Então, eles não queriam mais aquele tom e aquele olhar que o Snyder estava dando. E gente de dentro afirmava que a Warner estava insatisfeita com o trabalho do Snyder e que ela pretendia, com essa exibição teste, pegar informações de outras pessoas que eles achavam confiável e ver o que eles poderiam fazer com o filme da Liga da Justiça. Até que chegou março de 2017. Aconteceu uma tragédia na família dos Snyders. A filha deles acabou cometendo um suicídio. E apesar disso, ninguém soube na época, isso não foi comunicado. Apenas 2 meses depois, lá em maio, quando sai a notícia de que a filha do Snyder cometeu o suicídio e que ele decidiu se afastar da produção já do Liga da Justiça. O filme na época estava durante a fase de pós-produção, ou seja, já tinha acabado as filmagens, já estavam colocando efeitos, trilha sonora e todos aqueles pormenores que o filme precisa ter. Esse foi de fato a oportunidade que a Warner Bros. Tanto queria. Eles já queriam afastar o Snyder do projeto. E aí eles aproveitaram essa oportunidade dessa tragédia que aconteceu na família dele para poder não afastar, mas eles o demitiram. Como muitas notícias começaram a pipocar e confirmaram que isso de fato aconteceu. O cara já estava trabalhando há mais de 7 anos naquele projeto, tudo iria culminar naquele filme da Liga da Justiça, e aí por uma tragédia, por diferenças criativas, o estúdio decidiu afastar o cara daquele trabalho dele. E então a Warner Bros. Aproveitou esse momento e chamou Joss Whedon para comandar. Só que o filme resultante disso foi muito diferente do filme que Zack Snyder estava trabalhando. Como a Warner Bros. Já não estava gostando do que ele estava fazendo, eles pediram para que Joss Whedon fizesse o filme como os executivos da Warner queriam. Então pediram para que ele reescrevesse o roteiro e gravasse cenas adicionais. Desse roteiro escrito, já é o terceiro já que Liga da Justiça teve, já que o primeiro foi aquele da época de Batman vs Superman, que nunca foi filmado. Tivemos o segundo, que é o que foi gravado por Zack Snyder e que já estava na fase de pós-produção, inclusive. E temos o terceiro, que é a versão que foi para o cinema, que é o roteiro de Joss Whedon. Nesse roteiro de Joss Whedon, ele pegou o roteiro original do Snyder e tirou por cerca de 80 páginas desse roteiro, tirando as tramas excessivas que o Snyder estava colocando, tirando o desenvolvimento de personagens. Isso foi muito ruim para o filme, já que 3 personagens estavam sendo apresentados, que era o Cyborg, que era considerado o coração da Liga, o Flash e o Aquaman. Além disso, ele ainda também colocou muitas cenas de humor desnecessárias ao filme, justamente para tornar ele mais leve e acessível para o público em geral. Mas nem tudo eu vou falar mal de Joss Whedon, porque assim como o Zack Snyder, ele também passou por muita pressão pelos executivos da Warner Bros. Esses nomes foram Toby Emmerich e Kevin Tsujihara. Os dois eram grandes executivos e o Kevin era o CEO da Warner Bros. Então eles eram os grandes manda-chuvas. Eles pediram para que Joss Whedon, além de mudar esse roteiro, pediram diversas coisas a eles, já que a Warner Bros. Ela na época estava sendo comprada pela AT&T. E esses 2 executivos queriam pegar o dinheiro que eles pensavam que iriam ganhar como sucesso de Liga da Justiça, por questões contratuais. Então queriam que o filme fosse lançado de forma imediata, ainda naquele mesmo ano de 2017, já que muitas outras pessoas sugeriram que ele fosse adiado, já que era para dar um tempo suficiente que Joss Whedon teriam para fazer as regravações, as refilmagens e dar toda aquela pós-produção que o filme precisa ter. Só que eles decidiram que fosse lançado logo de imediato. Então, com isso, Joss Whedon, ele teve um cronograma muito apertado para poder gravar as cenas. Isso entrou em conflito com a agenda dos atores, como por exemplo o Henry Cavill, que era o Superman,
Ele na época estava gravando um filme do Missão Impossível e ele tinha que usar um bigode. Então, por questões contratuais com Missão Impossível, ele não podia retirar esse bigode. E aí a Warner deveria fazer um CGI, um efeito especial para retirar digitalmente. Só que foi tão pouco tempo, eles tiveram 2 meses de pós-produção, já que essas regravações foram até setembro daquele mesmo ano e o filme ia ser lançado em novembro. Então, eles teve pouco tempo para fazer essa pós-produção e com isso tivemos um CGI muito porco. Fora isso, eles pediram que o filme tivesse um total de 2 horas de duração. Seria o menor filme da DC lançado até então. Com isso, nós tivemos um filme que foi para o cinema muito mal resolvido, com péssimo CGI, péssimos efeitos especiais, um vilão fraco, sem desenvolvimento, sem narrativa, sem perspectiva, personagens muito mal desenvolvidos, mal apresentados, muito mal caracterizados também, como por exemplo, tivemos um Batman extremamente piadista e sem graça, tivemos uma Mulher Maravilha sexualizada, um Flash infantil, um Aquaman beberrão idiota e tivemos um Cyborg muito mal aproveitado no filme inteiro. Logo depois do lançamento desse filme, nasceu na internet a tal da campanha, o Snyder Cut. Ou melhor, o release da Snyder Cut, ou então solte a versão do Snyder. Já que muitas das cenas dos trailers que foram mostradas pra gente, já com cenas do filme do Snyder, não foram para essa versão final. Então muitos dos fãs desse diretor começaram essa campanha e ganharam mais força com o tempo. Eles aproveitaram as cenas desses trailers, aproveitaram artes conceituais que foram saindo com o tempo e as próprias imagens desse filme que o Zack Snyder estava lançando. Tramas como, por exemplo, do Cyborg, que era o coração do filme, ficaram muito mais aprofundadas. Teríamos cenas que conectaria esse filme da Liga da Justiça com o próximo, que seria o filme do Aquaman. Então, isso também conectaria o próprio filme com aquela cena do pesadelo de Batman vs Superman e aquela cena muito rápida do Flash, que meio que voltou ao tempo. Então, muitos dos fãs queriam ter visto esse filme do Zack Snyder, já que nós não vimos no cinema. No ano passado, em 2019, quando o filme da Liga da Justiça fez 2 anos de lançamento no cinema, esses fãs fizeram um tuitaço e que fizeram essa hashtag subir aos Trend Topics. Isso chamou a atenção não somente da Warner Bros., como também de elenco principal do filme. Nomes de peso não somente como Ray Fisher, que é o Cyborg, ou Jason Momoa, que foi o Aquaman, que já apoiava essa campanha desde o começo. Nós tivemos outros que se manifestaram pela primeira vez, como Ben Affleck, que era o Batman, e a Gal Gadot, a nossa Mulher Maravilha. E o próprio Snyder também participou desse tuitaço. Até que nós chegamos em 2020. E em uma sessão exclusiva com fãs na sua rede social Vero, o Zack Snyder estava assistindo e comentando o filme de Um Homem de Aço. Até que ele anunciou de forma oficial que o seu filme, a versão Snyder Cut, chegaria para todos assistirem pela HBO Max em 2021. Isso agradou muita gente e muita gente está ansiosa para assistir essa versão. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto aqui debaixo dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para pegar as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, divulgue a palavra do Te Digo Nada. Esse canal está começando agora, então eu peço muita ajuda de vocês para poder fazer ele crescer e para que eu possa falar sobre mais coisas sobre a DC, sobre filmes, sobre cinema, sobre séries também, sobre quadrinhos, para eu poder dar o meu ponto de vista, que eu tenho muito para falar para vocês. É isso e até mais!